E aí pessoal, tudo bom? Tudo bem? Tudo certinho? Eu, Diego Signorelli, venho falar no vídeo de hoje com você, mãe ou esposas, sobre a dor da preocupação constante para ajudar o dependente químico. Então, já quero falar sobre o que? Que você vive se preocupando com o que vai acontecer, com o que pode acontecer, do que diversas situações, e aí você foca muito no problema, e aí você se atrasa em como resolver essa situação. Por quê? Quando você fica ali somente naquele ponto, porque vai acontecer isso, porque ele vai fazer aquilo, porque se ele fizer isso vai acontecer aquilo, sabe? Você não tem uma evolução, e aí você acaba se preocupando e às vezes não acontece tudo o que você pensou. Você acaba se frustrando, perdendo muito tempo em quê? Em resolver a situação, em achar uma saída rápida e eficaz para toda a problemática que é ter um familiar na dependência química, ou, se você preferir, um familiar na ativa. Então, para você não passar o tempo inteiro com essa dor te cutucando, te martelando, você tem que ter uma estratégia, você tem que montar um bom plano de ação. E como eu faço isso, Diego? Como eu monto um bom plano de ação? Bom, eu vou te falar aqui nesse vídeo de como você pode montar um bom plano de ação para você lidar com certos comportamentos que seu familiar pode apresentar. Mas o princípio de tudo é: você deve adquirir conhecimentos e informações básicas para iniciar a jornada de como influenciar o seu familiar, de como levá-lo ao tratamento. E é por isso que eu ensino mães e esposas a resgatar filhos ou maridos da dependência química, de uma forma em que você consiga que você consiga interagir com o seu familiar. Que o princípio de tudo é você iniciar um diálogo, uma conversa, botar regras e aí por diante. E aí sim você consegue dar início numa nova maneira de viver, numa nova mudança de vida. Claro que não é um passe de mágica, não é uma coisa simples de se fazer. Por isso que tem que ficar aqui no vídeo para você aprender essas estratégias, esses comportamentos e esses conhecimentos para lidar com as situações e comportamentos que o seu familiar apresenta. E aí, essa preocupação constante de ter um familiar envolvido com substâncias é uma dor avassaladora que muitas mães e esposas passam. Por quê? Porque elas têm medo que o dependente químico sofra danos na saúde. E isso é bem comum. Porque quando está despreparada, você pensa: se o meu filho ou meu marido está no uso e no abuso de substância, ele só vai se prejudicar. E isso é o correto, ele vai se prejudicar. Ele acaba prejudicando tanto a família, tanto ele, e ele se prejudica financeiramente, emocionalmente, ele se prejudica na saúde. Então você tem medo que ele recaia, se envolva em situações perigosas, porque é o que acontece na maioria dos casos, que pode consumir emocionalmente aqueles que o amam. Então, no entanto, ao enfrentar essa dor, há ensinamentos valiosos que podem guiar vocês no caminho da ajuda eficaz. E para isso acontecer, é isso que eu digo, que eu ensino mães e esposas a resgatar filhos ou maridos da dependência química. Exatamente. É por isso que eu estou aqui, para te ajudar, para nos ajudar. Porque eu sou a prova viva que dá certo. E se você está aqui, é porque você já ouviu falar
você tem curiosidade. Então fica até o final, assiste o vídeo que você tem muito a crescer. E com esses pontos, a tendência é você começar a se reestruturar para lidar de uma forma correta, para lidar de uma forma que você tenha aquela jogada de mestre. Não pense que será uma tarefa fácil, pelo contrário, mas também quando vir os resultados de uma forma bem aplicada, seguindo o passo a passo que eu vou te mostrar, você vai ter uma satisfação muito plena. Então eu já quero te dizer que um dos principais pontos é: eduque-se sobre a dependência. Entender a natureza da dependência química é fundamental. Aprender sobre os sintomas, os gatilhos, os processos da recuperação permite que você ofereça um apoio informado e empático. O que isso quer dizer? Que quanto mais você souber sobre a doença, sobre o que está acontecendo com o seu familiar, melhor você vai conseguir lidar com ele, agir em certos comportamentos. Porque se o seu familiar está no uso e no abuso, você vai entender por que ele faz isso, como você pode se reaproximar dele. Porque naturalmente o dependente químico ele se afasta da família. Porque a família não aceita, a família não tolera certos comportamentos que ele passa a apresentar. Então, a partir do momento em que você interage com ele e aprende tudo sobre a doença, a tendência é você lidar e dar um apoio mais sugestivo, bem informado e empático, se colocando no lugar dele. Ao compreender que a dependência química é uma doença complexa, você pode evitar sentimentos de culpa e direcionar sua energia para estratégias construtivas. Aí é que tá. Quando você percebe que o seu familiar não é um vagabundo, e sim, ele está doente e ele não consegue sair dessa situação sozinho, você consegue se livrar de sentimentos de culpa e fazer aquela estratégia, aquele bom plano de ação para agir da forma correta, montando regras, limites, sem deixar parando de facilitar as coisas. E o outro ponto que eu quero te dizer é o que? Você deve ter comunicação aberta. Por quê? Porque a partir do momento em que você passa a não ter julgamento e cria um ambiente de comunicação aberta, livre de julgamentos, é essencial para mães e esposas, porque devem se esforçar para ouvir atentamente e sem criticar. E aí entra a minha parte, que eu ensino mães e esposas a resgatar filhos ou maridos da dependência química, para vocês poderem ouvirem os seus familiares, para vocês poderem acolher eles de uma forma correta e não naquela abordagem antiga, gritando, xingando, discutindo, ofendendo. Expressar preocupação de maneira não acusatória e oferecer ajuda sem forçar pode encorajar o dependente químico a compartilhar suas lutas e buscar ajuda quando estiver pronto. E nesse momento você pode oferecer a sua ajuda, porque se você está acolhendo ele e ele está se abrindo com você, começa o momento de você agir e oferecer a sua ajuda. E aí é que você começa a plantar a sementinha na cabeça dele sobre um tratamento, sobre uma mudança de vida e que há uma vida plena e satisfatória sem o uso e o abuso de substâncias. E um outro ponto
não menos importante, é buscar apoio profissional e um autocuidado. Porque ajudar um dependente químico exige um apoio contínuo. Não é simplesmente, vou ajudá-lo. Não, você deve ter esse pensamento positivo, que vou ajudar, que é assim que... Não, tudo bem, mas a partir do momento que você decide ajudar, você já está aqui comigo. Se você quiser reforçar a sua caminhada, show! Pode pedir apoio no grupo de apoio, pode pedir apoio no médico, no psiquiatra, no psicólogo, terapia. Tudo é válido, tanto para o dependente químico quanto para você, mãe ou esposa. Buscar orientação de profissionais de saúde mental especializados em dependência química e participar de grupos de apoio para familiares pode oferecer estratégias eficazes. Por quê? Porque no grupo de apoio, lá as pessoas já passaram por tudo isso que você está passando hoje. Quem está há mais tempo já viveu tudo isso. E aí essas pessoas podem te dar os conselhos corretos, te ajudar a montar uma estratégia de como fazer. E aí você pergunta, tá, mas Diego, por que eu devo ir para o grupo de apoio? Eu vou te falar. É muito importante você ir no grupo de apoio, como você vê esse vídeo, porque eu tô há 13 anos limpo. E aí, se você fica com dúvida, você me manda uma pergunta, você vai ser respondido e eu te ajudo a trilhar o caminho até levar o seu familiar ao tratamento, como diversas mães e esposas já me procuraram e já conseguiram. Por quê? Porque eu tenho a prática que eu já vivi, eu sou a prova viva de que dá certo, e eu tenho mais a teoria dos meus estudos, tenho mais a minha família, enfim. E além disso, praticar o autocuidado é fundamental para manter a própria saúde mental e emocional. Então, quando você está de bem consigo mesma, equilibrada emocionalmente, você tem mais condições de oferecer ajuda para o seu familiar. E por isso que eu ensino mães e esposas a resgatar filhos ou maridos da dependência química, de uma maneira que você consiga se sentir bem, se sentir acolhida, se sentir forte, se sentir cheia de gás para botar tudo em prática. Mesmo que seja difícil, você consiga colocar em prática e aí sim ter sucesso na sua caminhada. Embora a preocupação constante possa ser avassaladora, as mães e esposas podem transformar essa dor em ação positiva, educando-se, comunicando-se com empatia, buscando um apoio adequado. Vocês podem se tornar aliadas fundamentais na jornada de recuperação do seu familiar. Exatamente. Lembre-se, embora o processo possa ser desafiador, o amor, o entendimento e o apoio pode fazer a diferença duradoura. Então, vocês devem se interligar. Vocês devem buscar ajuda. Não fique com vergonha. Não quer participar, não quer deixar um comentário no vídeo? Faz o seguinte, me manda uma mensagem particular, você vai ser respondida e nós vamos montar uma comunidade, nós vamos trocar ideia e aí sim as chances de trilhar essa trajetória e dar certo são muito maiores. Pessoal, eu vou ficando por aqui, até o próximo vídeo e vem para a recuperação.